Paz e graça a todos os irmãos. Hoje estamos aqui para nossa aula de teologia sistemática, né? Estamos na nossa última disciplina, última matéria da nossa primeira apostila, né? Vamos ver hoje sobre anjos. É o 6º capítulo e vamos estar estudando sobre isso e entender mais o ministério dos anjos aí na vida do cristão, na vida da igreja, dos filhos de Deus. Amém? Então preste atenção aí, qualquer dúvida você pode me perguntar, tanto no grupo de WhatsApp, mas às vezes você fica meio com vergonha, meio tímido aí, mas não pode ter timidez não. Mas pode me perguntar também no meu WhatsApp particular, vai ser uma alegria poder lhe ajudar e juntos nós crescermos na graça e no conhecimento. Boa aula, Deus te abençoe. Como nós já falamos antes, nós vamos hoje estudar teologia sistemática. A apostila é a nossa primeira apostila do curso do ITVID e hoje o capítulo é o capítulo 6. Vai falar sobre anjos, né? Será que existe mesmo anjos? Então hoje nós vamos estar falando sobre os anjos. Eu quero que você entenda, meu irmão, que existe ao nosso redor um mundo de espírito que nós não podemos ver, muito mais populoso, mais poderoso e com maiores recursos que o nosso mundo visível, o mundo dos seres humanos. Passam de um lugar para o outro com a rapidez de um relâmpago e com movimentos imperceptíveis aos olhos humanos. Nós não podemos ver esses movimentos. Eles habitam os espaços ao redor de nós. O salmista já vai falar sobre isso, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então, existe um mundo real que nós não podemos ver. É um mundo espiritual. Sabemos que alguns desses anjos, eles se interessam pelo nosso bem-estar. Quer dizer, quando ele fala o anjo do Senhor acampam ao redor daquele que o teme, está falando que o anjo do Senhor vai nos proteger. Mas tem outros tipos de anjos, os anjos caídos, que foram lançados junto com o Satanás e seus demônios, e lançados da terra lá, do céu, jogado à terra. São os anjos do mal, que querem nos prejudicar. Os escritores inspirados descortinam para nós uma visão desse mundo invisível, a fim de que possamos entender essa importante realidade. Então, você que está fazendo o ITVID, hoje nós vamos falar sobre isso, esse assunto que é muito importante e muitas pessoas nem gostam de estar falando sobre esse assunto, porque muitos acham que é um assunto polêmico. Mas nós vamos entender, anjos realmente existem ou isso é coisa de crente? Aleluias. O que são anjos? Vamos ver o que são anjos. Primeiro, podemos dar aos anjos a seguinte definição: anjos são seres espirituais criados, dotados de juízo moral e uma inteligência fora do normal, mas é desprovido de um corpo físico. Anjos, ele não tem um corpo físico, ele é espírito, então ele não tem corpo. Então nós devemos entender essa realidade dos anjos. Eles, em primeiro lugar, nós devemos entender que eles são seres espirituais criados. Os anjos não existem desde sempre. Nós devemos entender que os anjos foram criados pelo próprio Deus. Então foi o Senhor que criou. Eles fazem parte desse universo criado por Deus. Numa passagem que se refere aos anjos como as hostes dos céus ou exército dos céus. Esdras vai falar sobre isso. Em Esdras 9:6 diz assim: só tu és Senhor, tu fizeste os céus, o céu dos céus e todo o seu exército. E o exército dos céus te adora, quer dizer, os anjos te adoram. Você vai ver também o salmista falar sobre isso. Salmo 148, versículo 2 vai dizer o seguinte: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes,
Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Então foram criados pelo próprio Deus. Então o salmista vai falar que Deus mandou e eles foram criados. Paulo também vai nos falar sobre isso. O apóstolo Paulo nos diz que Deus criou todas as coisas, as visíveis e também as invisíveis. Então todas as coisas foram criadas por Deus, tanto que nós podemos ver, quanto que nós não podemos ver. Foi Deus que criou. Colossenses 1,16 vai dizer: as visíveis e as invisíveis, por meio de Cristo e para Ele. E depois inclui especificamente o mundo dos anjos, com a expressão sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Amém? Então todas essas coisas foram criadas por Deus. O Senhor criou todas as coisas por meio de Cristo. Amém? Então nós devemos entender essa realidade. Todas as coisas, os anjos foram criados por Deus. Então eles não existem desde sempre, são seres espirituais criados por Deus. Segunda coisa que nós devemos entender, que anjos não existem outros nomes, existem outros anjos, e nós vamos estar vendo os nomes desses anjos. As escrituras, por vezes, usam outros termos para denominar os anjos. Primeiro ele vai falar dos filhos de Deus. Jó, ele vai falar que eles são os filhos de Deus. O salmista diz que eles são os santos. O escritor aos Hebreus, espíritos. Daniel diz que eles são vigilantes. Paulo diz que são poderes. Tronos, soberanias, principados e potestades. Paulo vai reafirmar lá em Colossenses. Então, esses são os nomes dados pelos apóstolos, por Jó, pelo Daniel, pelo salmista, aos anjos. Então, tem vários nomes conhecidos na Bíblia. A Bíblia vai retratar os anjos com vários nomes, vai chamá-los por vários nomes. E nós devemos entender que outros tipos de seres celestiais, os anjos, eles têm uma outra aparência também, de outro estilo. As escrituras dão nome a outros 3 tipos de seres celestiais. Então, além de anjos, outros 3 tipos semelhantes aos anjos. Quer os consideremos tipos especiais de anjo num sentido mais amplo, quer seres celestiais distintos dos anjos, são de qualquer modo criaturas espirituais que servem e adoram o Senhor. Às vezes não são distintos dos anjos, mas são seres espirituais que adoram nosso Deus, assim como os anjos. Primeiro são os querubins. O que são querubins? Os querubins receberam uma tarefa de guardar a entrada do jardim do Éden. Lá em Gênesis 3:24, nós vamos ver o escritor Moisés falar sobre isso, dizer assim: expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. A Bíblia diz de várias situações que o próprio Deus está entronizado acima dos querubins, ou viaja com os querubins por carro, como está lá em Salmo 18, versículo 10, e Ezequiel 10, do 1 ao 22, vai falar sobre essa situação. Deus acima dos anjos, acima dos querubins, na verdade, dizendo. E o segundo tipo são os serafins. Os serafins são outro grupo de seres espirituais, celestiais, são mencionados somente em Isaías 6,
no versículo 3, vai falar sobre os serafins, aquela visão do profeta quando ele chega ali, quando morre o rei Uzias. No versículo 1 ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam todo o templo. E aí ele vai falar que existia serafins ali em volta do trono de Deus, e cada serafim ele tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os rostos, e com 2 sobrevoavam, e diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então nós vimos falar, somente nessa passagem, podemos ver a referência aos serafins. E em terceiro, nós podemos ver os seres viventes. Amém? Os seres viventes, Ezequiel e Apocalipse nos falam desse outro tipo de criatura celeste, conhecida como os seres que circulam o trono de Deus, circundam, na verdade, está ali diante do trono de Deus, esses seres celestes. Qual que é a aparência desses seres celestes? A Bíblia diz que animais selvagens têm a forma ali, na verdade, melhor dizendo, eles representam os seres mais poderosos de partes diversas de toda a criação divina. Então esses 4 seres viventes vão representar os seres mais poderosos. No caso, um animal selvagem, o leão, né? Um animal doméstico, que é o touro, né? O homem, e um pássaro, que é a águia, né? Representado ali a águia, o rosto de uma águia. Então são 4 seres com rostos diferenciados, né? Nós podemos ver aqui, o pássaro, que é a águia, o animal selvagem, o leão, o homem e um animal doméstico, que é o touro, representado aí nesses seres viventes, esses seres que a Bíblia mostra. E os 4 seres viventes, no capítulo 4, versículo 8 de Apocalipse, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então a Bíblia diz que esse ser vivente, ele tem essas faces e fica diante do trono de Deus. Então nós devemos entender sobre isso. Essas visões, tanto de Ezequiel quanto de Apocalipse, apresentando esses seres viventes aí como seres criados por Deus, seres celestial. Em quarto lugar, nós podemos ver que há uma hierarquia e ordem entre os anjos. Tudo que Deus cria tem hierarquia e ordem, irmão. Você tem que entender esse princípio de Deus. Tudo existe hierarquia e ordem. Tudo que é direcionado por Deus vai ter uma ordem, vai ter uma hierarquia. E com os anjos não é diferente. Tem uma hierarquia, tem uma ordem. As Escrituras indicam que existe hierarquia, ordem entre os anjos. E o anjo do Senhor, primeiro que nós podemos entender que existe o anjo do Senhor. É um anjo muito poderoso e tem o poder de perdoar ou reter pecados, e o nome de Deus está nele. Já pensou, meu irmão? Esse anjo, bispo, aí agora o senhor falou um negócio aí complicado, mas vamos ver lá em Êxodo 23, versículo 20, até o versículo 23, que diz assim: Eis que eu envio o anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve a lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome, quer dizer, o nome de Deus está nele. Mas se diligentemente lhe ouvir a voz e fizer tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos seus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus,
aos fariseus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Amém? Então Deus está falando que esse anjo ele tem certos poderes. O anjo do Senhor tem certos poderes. E um deles é perdoar pecado, e o nome do Senhor está nele. Muitos acreditam que esse anjo fala de uma teofania, quer dizer, é Cristo, é a representação de Cristo. Mas a Bíblia está falando que ele é o anjo do Senhor. O segundo é arcanjo. A segunda na hierarquia são os arcanjos. Um deles é o Miguel. E é dito arcanjo em Judas 9, versículo 9, o título indica que a soberania, a autoridade sobre os anjos, a soberania e a autoridade sobre os outros anjos. É chamado também um dos primeiros príncipes em Daniel, né? Contudo, no versículo 9 de Judas, vamos dizer, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendiam com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Em Daniel, no capítulo 12, nós vamos ver no versículo 1, falar sobre Miguel também. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, o qual nunca houve antes, desde que houve a nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Amém? Então nós entendemos aqui que Daniel está falando sobre Miguel se levantará num tempo. Miguel, o grande príncipe, nos tempos finais. Amém? E também fala Gabriel é mencionado de uma maneira que coloca em uma classe elevada. Ele está na presença de Deus, segundo Lucas 1,19, quando ele vai chegar para Maria, ele vai falar, respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Então Gabriel, ele assiste diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Amém? Então Gabriel está falando com Maria, eu fui enviado. Mas Daniel, ele vai falar também de Gabriel. Então Daniel ele vai falar dos dois anjos considerados arcanjos, que é o Miguel e Gabriel. No versículo 8 do capítulo, no capítulo 8 do versículo 16 de Daniel, diz assim, e houve uma voz de um homem de entre as margens de Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a esta visão. Então Daniel ele tem uma visão. E também tem lá os querubins na hierarquia e os serafins, que nós vimos já aqui, nós já falamos sobre eles. Amém? Continuando, irmãos, nós devemos entender que os nomes específicos de nomes de anjos específicos, só 2 anjos são denominados especificamente na Bíblia. Miguel, que é mencionado em Judas 9, Apocalipse 12, 7 a 8, além de Daniel 10, 13 e 21, onde ele é chamado Miguel, um dos primeiros príncipes. E Gabriel é mencionado em Daniel 8, 16 e 9, 21, como mensageiro que vem de Deus para falar ao profeta. Gabriel também se identifica como mensageiro de Deus a Zacarias, em Lucas, no capítulo 1, e também a Maria. Então, ele assiste diante de Deus, tanto Gabriel quanto Daniel. Em que o anjo respondeu a Zacarias, lá em Lucas 19, dessa forma, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Então, Lucas 1,19 vai falar sobre Gabriel que assiste diante de Deus. Quer dizer, aquele que está diante de Deus, aquele que assiste ao Senhor. Amém? E nós vimos também que os anjos são não podem estar em vários lugares de uma só vez. Eles só
eles não são onipresentes, né, melhor dizendo. Eles só podem estar num lugar de cada vez. As escrituras muitas vezes retratam os anjos deslocando-se de um lugar para outro. Nós vimos, o anjo vai de um lugar para outro. E anjos, como eu já disse, não são onipresentes. Por isso essa necessidade de deslocamento. Então, por isso que eles se deslocam de um lugar para o outro, porque eles não são onipresentes. O que é onipresente, bispo? Eles não podem estar em mais de um lugar. Assim como Deus. Deus ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Da mesma forma, Jesus, o Filho de Deus, ele também é onipresente. E o Espírito Santo também é onipresente. Ele está na minha vida aqui e está na sua aí, aonde você está. Mas o anjo não. Os anjos, eles precisam se deslocar de um lado para o outro. Então, quer dizer, é só um lugar de cada vez. Como podemos ver no versículo que Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, em Lucas 1:26, quer dizer, ele foi enviado, ele não estava, ele foi enviado. Então, por quê? Porque ele não tem uma onipresença. No versículo, no número 7, quando nós vamos ver quantos anjos existem. Já parou para pensar quantos anjos existem? Você já fez esse questionamento, já fez essa pergunta? Quantos anjos existem? As Escrituras não nos dá um número de anjos que Deus criou. Mas aparentemente é muito anjo, é um número muito grande de anjos. Então nós não podemos nem mensurar a quantidade de anjos que existem. Lá no Sinai, Moisés vai falar que veio das miríades dos santos à sua direita. Havia para eles fogo da lei. Então logo nós entendemos que não são poucos anjos, são muitos anjos que estavam ali assistindo junto a Moisés. Então das miríades, quer dizer, das milhares de anjos, veio de santos no Sinai, à sua direita, e havia para eles fogo da lei. Então, vários anjos. Lembre-se que Deus, ele vai fazer, no Monte Sinai, ele fala dessas miríades. Então, nós não temos uma noção. Fala que, mesmo falando de demônios, a Bíblia diz que 1/3 dos anjos foi lançado à terra. E na vida do Gadareno tinha legiões de demônios. Então, nós entendemos que são milhares de anjos. Ou, quem sabe, milhões e bilhões. Não temos essa dimensão. As pessoas, às vezes, têm um questionamento. Será que as pessoas têm anjos da guarda? Anjos individuais? Você já fez esse questionamento? Às vezes, muitos questionam. Será que existem anjos individuais, anjos da guarda? As Escrituras claramente nos dizem que Deus envia anjos para nos proteger. Até o versículo que eu citei, é bem no início aqui, Salmo 91, vai dizer assim: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então o salmista ele vai falar sobre anjos mesmo. Fala que Deus vai enviar anjos para proteger, até para nós não tropeçarmos. Já pensou o cuidado de Deus por cada um de nós, por mim, por você? Ele manda o anjo nos livrar até de tropeçar em pedras. Vamos ler mais uma vez esse versículo 11 e 12 do Salmo 91. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Quer dizer, Deus ele vai dar ordem aos anjos dele ao meu respeito e ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, quer dizer, para te proteger, para nos proteger. Eles sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Então, nós entendemos que
existe, Deus envia anjos para nos proteger, mas o que nós temos que ter cuidado, meu irmão, minha irmã, é com a idolatria. Existem religiões que idolatram anjos, então não podemos idolatrar anjos. Os anjos estão para nos servir. Nós vimos aqui no Salmo 91 que a função do anjo é nos servir, nos proteger, nos guardar. Então, cuidado com essas doutrinas que colocam anjos acima de muitas coisas, idolatram até os anjos. Mas a pergunta vem: e os anjos, bispo? Os anjos se casam? Será, meu irmão, que os anjos se casam? O Senhor Jesus nos ensinou sobre isso. Ele disse assim, na ressurreição das pessoas, Mateus 22:30 diz assim: nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Então, automaticamente, o Senhor Jesus vai falar sobre a ressurreição. E ele fala que nós, quando nós estivermos no céu, nós não vamos casar e nem nos dar em casamento. Seremos como quem? Como os anjos. Então, logo nós entendemos que anjos não se casam. Mas, bispo, aquela história lá dos filhos de Deus em Gênesis, não são os anjos? Não, irmãos. Aqui lá é uma coisa bem diferente. Ali, os filhos de Deus são os descendentes de Sete. E os filhos, quem não são os filhos de Deus, é a descendência de Caim. Então, nós devemos entender assim. Então, anjos, ele não casa, nós vamos ver daqui a pouco que eles são seres assexuados, eles não têm sexo, por isso eles não podem casar e nem se dão em casamento. Isso, com esse versículo que nós lemos, sugere que os anjos não têm elos familiares que existem entre nós homens. Então, os anjos não têm esses elos familiares. Então, devemos ter essa consciência. Você, irmão, que está acompanhando essa aula, qualquer dúvida aí, pode me falar. Você que tem uma dúvida aí, manda um WhatsApp aí no grupo da nossa aula, né? Então, pode mandar, fique à vontade. Mas, bispo, eu tenho vergonha de perguntar. Pergunte no particular, pode perguntar. Nós estamos aqui para tirar as suas dúvidas. Os anjos, eles são assexuados, por isso não propagam a sua espécie. Então entendam isso, os anjos são assexuados e não propagam a sua espécie. Prosseguindo. 10. Outra coisa que nós percebemos, antes de passar para o 10, irmãos, quero falar com os irmãos. Quero ler aqui com você o versículo 20, ou Lucas 20, versículo 34, que é muito importante para você ter uma noção, entender melhor essa parte aí, sobre os anjos se casarem. Diz assim no versículo 34 do capítulo 20 do livro de Lucas: então lhe acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura, e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, nesse versículo também, nós vimos aqui que eles não casam e não se dão em casamento, e principalmente que eles também são imortais, que os anjos também são imortais. E, bispo, eles têm poder? Qual é o poder dos anjos? Os anjos são poderosos? No 10º ponto que nós podemos ver aqui, o poder dos anjos. Vamos falar sobre isso, sobre o poder desses anjos. Diz assim que, a Bíblia diz, né, que Efésios 1:21 vai falar sobre isso. Diz assim: acima de todo principado e potestade e poder e o domínio e todo nome que se possa referir
não só no presente século, mas também no vindouro. Então, os anjos aparentemente têm grande poder, são chamados valorosos em poder que executais as suas ordens. Salmo 103, versículo 20. E o texto que nós lemos de Efésios 1, 21, né, que está acima de todo o principado, soberanias e potestades em Colossenses 1,16. Pelo menos durante a sua existência terrena, o homem é menor do que os anjos. Então nós devemos entender que quando nós estamos aqui na terra, nós somos menor do que os anjos. A palavra diz. 2 Pedro 2,11, Hebreus vai falar sobre isso, né? Hebreus 2,7 está falando que nós somos menor que os anjos. E 2 Pedro 2,11 diz assim: ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízos infamantes na presença do Senhor. Pelo menos, nós já vimos aqui durante a nossa Hebreus 2,7, quero ler também Hebreus 2,7, que diz assim: fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Então, o escritor aos Hebreus está falando que ele nos fez um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra nos coroaste. Então Deus ele nos coroou com glória e com honra e nos constituiu, quer dizer, nos colocou sobre as obras das suas mãos. Então Deus nos deu uma função, as obras, colocou sobre as obras das suas mãos. Quem é o anjo do Senhor? Você já parou e perguntou? Nós vimos aqui sobre o anjo do Senhor. E quem é esse anjo do Senhor? Várias passagens bíblicas vai falar, no Antigo Testamento, sugere que o próprio Deus revestido de forma humana que aparece no Antigo Testamento. Nós falamos aqui, dá a entender muitas vezes que é o próprio Cristo, né, que é o anjo do Senhor. Há várias passagens no Antigo Testamento que vai falar dessa teofania, né? Nós podemos ver lá em quando Abraão está ali debaixo do carvalho de Maré, então vem 3 homens. A Bíblia diz que aparece ali para Abraão 3 homens. Abraão prepara ali uma comida para eles e 2 partem e 1 fica. E Abraão vai falar com esse, e esse ele anuncia para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. E os outros 2 vão para lá, os outros 2 anjos vão para Sodoma e Gomorra. Então Abraão ele começa uma luta lá com esse anjo. E dá a entender que esse anjo ele é o próprio Deus agindo ali naquele lugar. Então nós entendemos muitas vezes que o anjo do Senhor é o próprio Deus. Amém? Quando os anjos foram criados? Nós já falamos um pouco sobre isso, mas eu quero aprofundar sobre esse assunto agora. Quando os anjos foram criados? Irmãos, todos os anjos devem ter sido criados antes do 7º dia da criação, pois lemos em Gênesis 2:1 que diz assim, interpretado: exército como as criaturas celestes que habitam o universo. Ainda mais, assim, pois foram acabados os céus e a terra e todos os seus exércitos. Aleluias. Então, ainda está mais claro que é a declaração de Êxodo 20:11. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Saber o dia, assim, falar, não, foi assim, Deus criou, é muito difícil. Mas nós devemos entender que eles foram criados antes do 7º dia. Logo, nós entendemos que todos os anjos foram criados, no máximo até o 6º dia.
Mas eu creio que os anjos mesmo, se nós formos aprofundar nesse assunto, nós vamos ver que ele faz parte da primeira criação. Quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, lá no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis. Então, o que ele criou? Os céus. Os anjos habitam onde? Nos céus. Eu creio que ele foi criado antes, já existia, ele não existia desde sempre, mas quando Deus inicia ou reinicia, vai da interpretação ou da visão teológica de muitos aí, ele reinicia, ali no Gênesis 1 já existem os anjos, amém? Letra C. O papel dos anjos nos desígnios divinos. Vamos entender agora qual que é o papel dos anjos no projeto de Deus para as nossas vidas e para a vida dos servos de Deus. Os anjos, eles revelam a grandeza do amor de Deus e dos desígnios de Deus para conosco. Amém? Os homens e os anjos, empregando o termo num sentido amplo, são as únicas criaturas morais e altamente inteligentes que Deus criou. Então, Deus ele criou tanto os homens quanto os anjos. E são as criaturas morais mais que têm uma inteligência que Deus criou. Amém? Portanto, é possível compreender muito sobre os desígnios e o amor de Deus por nós quando nos comparamos aos anjos, né? Então, Deus ele tem um amor profundo por cada um de nós. Ele prepara ali os anjos para cuidar das nossas vidas. Amém? A primeira distinção a reparar é que jamais se diz que os anjos foram criados à imagem de Deus, mas nós fomos criados à imagem de Deus. Nós vimos isso em várias, a Bíblia afirma isso em várias passagens, que nós fomos feitos à imagem do Criador. Gênesis 1, 26 até o 27 diz que também disse Deus, façamos o homem ao quê? A nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio, quer dizer, o homem também foi criado para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então o homem foi criado para dominar. No versículo 27 vai falar, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como ser a imagem de Deus significa ser semelhante a Deus. Concluímos então que nós somos ainda mais semelhante a Deus que os anjos, porque nós fomos feitos com essa essência. Nós fomos feitos com a essência de Deus. Amém? Segundo, os anjos nos fazem lembrar que o mundo invisível é real. Como eu disse na introdução da nossa aula, os anjos nos fazem lembrar que existe sim um mundo invisível. Ele é mais real do que nós pensamos. Assim como os saduceus no tempo de Jesus diziam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, Atos 23:8 vai falar sobre isso, diz assim em Atos 23:8, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem essas coisas. Só quando o Senhor abriu os olhos dos servos de Eliseu, a realidade desse mundo invisível é que o servo viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo,
em redor de Eliseu. Então, aquele jovem, o servo de Eliseu, ele não conseguia enxergar a realidade espiritual. Mas quando Deus abriu os teus olhos, ele pôde ver os anjos travando uma grande batalha ali em 2 Reis 6:17, né? Então o servo ali de Eliseu, ele pôde entender, os olhos dele foram abertos e ele pôde ver ali os carros, os cavaleiros, os carros de fogo ali, aquele ambiente profético espiritual invisível que só quando os olhos dele, os olhos espirituais foram abertos, ele pôde entender. O salmista também demonstra a consciência de um mundo invisível e ao encorajar os anjos, do mundo invisível, ao encorajar os anjos, assim, diz assim: louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes. Então o salmista ele demonstra consciência desse mundo invisível. Então ele está falando aos anjos: louvai todos os seus anjos. O salmista está encorajando até os anjos a louvar ao Senhor, louvai todas as suas legiões celestes. O salmista ele está falando, olha para você ver, o salmista ele vai além, ele fala: louvai todos os anjos, todas as legiões celestiais, louvai ao Senhor. Mas os anjos, eles são exemplos para nós? Podemos entender que, tanto na sua obediência quanto na sua adoração, os anjos nos dão um exemplo a ser imitado. Então, tanto na adoração quanto na obediência, os anjos obedecem até certo ponto, né? Porque os que desobedeceram foram lançados fora dos céus. Então, vamos estar vendo, na próxima aula, vamos estar vendo sobre isso também, os anjos que foram lançados fora dos céus. Então, Jesus ele vai nos ensinar a orar dizendo, no versículo 10 do capítulo 6, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade de Deus tem que ser prevalecida, tem que prevalecer. No céu, a vontade de Deus é feita por quem? É feita pelos anjos, imediata e alegremente, né? Faça-se tanto no céu como na terra, e é feito pelos anjos rapidamente, sem questionamento. Aleluias. Então, devemos desejar e orar para que nós e os outros façamos o mesmo aqui na terra. Então, se no céu é os anjos que faz a vontade de Deus, na terra somos nós que devemos fazer a vontade de Deus, adorando, fazendo, servindo. Então, nós devemos orar diariamente para que a nossa obediência e a obediência dos outros sejam como dos anjos no céu. Seu prazer é viver como os humildes servos de Deus, a cada qual desempenhando fiel e alegremente as suas grandes tarefas ou pequenas tarefas, né? Desenvolvendo aquilo que Deus colocou para fazer. Nós devemos sim, desejar e orar para que nós e os outros façamos a vontade de Deus prevalecer aqui na terra. Amém? Os anjos executam alguns dos desígnios de Deus. As Escrituras retratam os anjos como servos de Deus e que executam alguns dos seus desígnios, sim, aqui na terra. A Bíblia diz em Lucas e em Atos, que, principalmente Atos 28, 26, diz: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. Esse se acha no deserto. Ele se levantou e foi. Então, eles levam a mensagem de Deus às pessoas. Então, o anjo foi lá e falou com Filipe, o anjo foi lá e falou com Zacarias, o anjo foi lá e falou com Maria. Então, eles desempenham, sim, uma missão aqui na terra, mas muito mais no Antigo Testamento, na igreja primitiva, mas hoje também, se for necessário, eles executam também alguns juízos de Deus.
Em 2 Samuel nós vimos ali eles executando o juízo de Deus contra Davi. A garganta vai secando. Contra Davi. Diz no capítulo 24, versículo 16 de 2 Samuel: estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. E o anjo estava junto à eira de Araúna, o Jabuseu. Então, quer dizer, ele executa o juízo, mas quando Deus fala, ele para também, né? Eles castigam os líderes dos exércitos assírio, 2 Crônica 32, 21. O Senhor enviou um anjo e destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes, no arraial do rei da Síria. Então, eles cumprindo a vontade de Deus. Eles ferem de morte o rei Herodes por não ter rendido glórias a Deus. Então, os anjos eles ferem Herodes. No mesmo instante, quem fez? Um anjo do Senhor feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e foi comido de verme, expirou. Amém? Irmãos, ele também vão derramar, na verdade, né, as taças da ira de Deus, lá de Apocalipse 16, 1, diz: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Então, os anjos eles vão cumprir os desígnios do Senhor, sim. Quando Cristo voltar, os anjos ladearão como um grande exército, acompanhando o seu rei e senhor. Você vai ver isso lá em Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir em glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. 2 Tessalonicenses 1,7 vai falar também: e vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder. Então nós vimos aqui a manifestação de anjos, a manifestação dos anjos aí dos céus para cumprir os desígnios do Senhor. 5. Os anjos glorificam diretamente a Deus. Meu irmão, os anjos também cumprem outra função, servem diretamente a Deus. Fazendo o quê? Glorificando-o. Assim, além dos seres humanos, há no universo outras criaturas inteligentes e morais que glorificam a Deus. Então não somos só nós que glorificamos a Deus. Os anjos também glorificam a Deus. Letra D. Nossa relação com os anjos. Como deve ser a nossa relação com os anjos? Como o homem deve se relacionar com os anjos? Primeiro, nós devemos ter consciência dos anjos no dia a dia. Devemos entender que existem anjos e eles estão movimentando no dia a dia. As Escrituras deixam claro que Deus quer que nos mantenhamos conscientes da existência dos anjos e da natureza da sua atividade. Então nós devemos entender isso. E não devemos, portanto, supor que a doutrina bíblica sobre anjos não tem absolutamente nada a ver conosco. Então nós devemos ter consciência. Tem sim, os anjos e os homens estão ligados por Deus. Amém? Antes, a vida dos cristãos se enriquece em vários aspectos pela consciência da existência do ministério dos anjos no mundo de hoje. Então nós devemos ter esse entendimento, que os anjos estão aqui, que os anjos é para nos proteger, que os anjos estão em nossa volta, que existe um mundo espiritual, irmãos. Nós temos que ter essa consciência do mundo espiritual. Nós, como igreja do Senhor, devemos entender que existe um mundo espiritual que habita os anjos, que habita os demônios, os espíritos estão nesse mundo espiritual. Segundo,
precauções a tomar na nossa relação com os anjos. Devemos ter algumas precauções. Primeiro, recuse a receber falsas doutrinas, de anjos. E muitas tem por aí. A Bíblia, ela nos diz, ela nos alerta para o perigo de receber falsas doutrinas de supostos anjos. Gálatas 1:8 vai falar: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então quer dizer, mesmo que um anjo, mesmo com... bispo, eu tive uma visão do anjo, o anjo mandou eu fazer algo que Deus não aprova. Então, a Bíblia diz que é anátema, é maldição. Então nós não podemos, mesmo se um anjo vir, nós devemos... A palavra já foi nos deixada. Deus já nos deu a palavra. Deus já nos deixou os princípios, que é a sua palavra. Então, mesmo se vier um anjo, existe uma religião que foi criada sobre a visão de um anjo. A Bíblia diz que um anjo Maroni trouxe ali umas placas de ouro com um novo evangelho, e aí se criou uma nova religião, inclusive uma grande religião. Nós vamos falar sobre isso nas doutrinas, nas heresias, seitas e heresias, vamos estar falando sobre isso. Amém? Paulo faz esse alerta porque sabe que existe a possibilidade de fraude, E diz, 2 Coríntios 11, versículo 14. Ele vai falar sobre isso. Do mesmo modo, o profeta mentiroso que enganou o homem de Deus, em 1 Reis 13, ele disse: um anjo me falou. Paulo ele vai falar: o próprio Satanás se transformou em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. Ele vai falar: o próprio Satanás se transformou em anjo de luz. E também o profeta lá até, eu quero montar uma palavra com essa passagem, que fala do rei, o profeta e o profeta velho. Então, o profeta velho falou: um anjo me falou por ordem do Senhor, quer dizer, ele mente, dizendo: faz voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. E o profeta, ele tinha recebido uma ordem do próprio Deus para não voltar pelo mesmo caminho, para não comer ali em Samaria, mas por causa dessa palavra ele voltou e morreu, foi comido por um leão. Contudo, o texto bíblico acrescenta imediatamente, no mesmo versículo: porém, mentiu. A Bíblia diz que o profeta mentiu. Letra B. Contudo, ele mentiu. Vamos lá. Prosseguindo. Deu uma falhadinha aqui. Letra B. Não adore os anjos, nem lhes dirija oração, nem os procure. Então a Bíblia nos ensina isso. Não podemos adorar anjos, nem procurar. O culto aos anjos é criticado por Deus, é uma falsa doutrina. Colossenses 2,18: ninguém se faça árbitro contra vós outro, pretextando humilde e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então ele vai falar aos Colossos, o apóstolo Paulo vai falar que Deus abomina culto aos anjos. Além disso, o anjo que falou a João no livro do Apocalipse exorta o apóstolo não adorá-lo. Ele fala: não pode adorar, você não adora. Apocalipse 19:10 vai falar o testemunho. Apocalipse, vamos ver aqui: vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Então adora quem? Adora a Deus. Então nós devemos adorar somente uma pessoa. Essa pessoa é o nosso Deus. Apocalipse 19:10. Letra C, Vamos ver aqui a letra C. Será que os anjos ainda hoje aparecem às pessoas? No período inicial da história da igreja, os anjos se achavam ativos. Então a manifestação era muito maior.
A Bíblia diz que um anjo disse a Filipe que viajasse para o sul, tomando a estrada que ia para Jerusalém, a Gaza, onde ele encontra ali o eunuco. Um anjo orientou a Cornélio a enviar mensageiro até a Jope para mandar chamar a Pedro. Nós vimos também que prometeu a Paulo que ninguém do navio, um anjo prometeu a Paulo que ninguém do navio pereceria e que ele, assim, o compareceria perante a César em Roma. Então eles vai essa manifestação, é o anjo falando, agindo ali na igreja primitiva. Também nós podemos ver que o anjo exortou a Pedro que se erguesse para sair da prisão. Então falou com Pedro: sai, porque você vai sair da prisão. E, além disso, o autor aos Hebreus encoraja os seus leitores, nenhum deles apóstolo, nem mesmo crentes da primeira geração ligada aos apóstolos. Hebreus capítulo 2, 3 diz assim: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, a que eles continuem a demonstrar hospitalidade a estranhos, aparentemente com a expectativa de que também possam um dia receber anjos anjos sem o perceber. Então, eles acreditavam, os antigos acreditavam que poderiam até receber anjos ali nas suas casas, então eles ficavam atentos, porque eles poderiam receber anjos sem perceber. Então, nós entendemos que, sim, nós temos que ter essa percepção do mundo espiritual, que anjos podem estar em nossa volta, anjos estão em nosso derredor, que diz a palavra. Mas da mesma forma que existe, nós devemos entender que existe um mundo espiritual e devemos estar atentos a esse mundo espiritual nesses dias. Porque da mesma forma que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem, a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, vive ao nosso derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então existe um mundo espiritual e nós temos que ter essa consciência. Amém? Paz, que Deus dê entendimento a cada um de nós, que nós possamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Paz do Senhor a todos e tchau.